Bom dia a todos que ainda não pude cumprimentar, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja em seu coração. Nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos abrir as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando aqui pela manhã, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Eu queria que você mantivesse a Bíblia nesse texto que nós estaremos estudando agora. Meus queridos, nós estamos estudando a segunda oração que Paulo faz na carta de Paulo aos Efésios. Essa segunda oração, porque a primeira oração aparece lá no versículo 15 do capítulo 1, quando Paulo também ora. Estudar as orações paulinas é um exercício maravilhoso, porque na medida em que nós estudamos, nós começamos a entender onde é que, de fato, estava o objeto da oração do povo de Deus na igreja primitiva. E a gente se assusta muito quando a gente começa a comparar o conteúdo da oração da igreja primitiva com o conteúdo da oração que nós fazemos. Se você anotar as orações que tem aqui no livro de Efésios e comparar com as suas, você muito provavelmente vai ficar chocado. Porque nada daquilo que normalmente se torna objeto da oração nossa é objeto da oração do apóstolo Paulo aqui na Bíblia. Ele está orando por coisas completamente diferentes daquelas que normalmente nós pedimos por elas. E nesse texto aqui, ele orou de uma forma muito clara. Ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, e eu queria pedir a Deus que ele, segundo a riqueza da glória dele, pudesse fortalecer o seu espírito, com o seu espírito, o homem interior de vocês, o ser interior de vocês. Essa é a oração básica dele. Que essa comunidade, a comunidade de Éfeso, pudesse ser uma comunidade que pudesse ter um fortalecimento interior, pudesse ser revestido do poder de Deus. E essa certamente é a oração mais importante da nossa vida, da nossa comunidade, para que nós sejamos pessoas fortalecidas interiormente. Quando nós somos fortalecidos espiritualmente, uma coisa muito interessante acontece. Nós começamos a descobrir que os grandes desafios que temos não são aqueles que vêm de fora como a gente julga que são. Nós muitas vezes nos assustamos com as pressões, com as circunstâncias, com as pessoas, se a situação é favorável ou não. E nós ficamos assustados e ficamos desesperados quando as coisas saem do nosso controle, quando nós não sabemos o que fazer com elas. Mas isso é típico da reação de um organismo que não está fortalecido interiormente mediante o Espírito de Deus. Porque o grande desafio nosso, na verdade, não é o enfrentamento. O grande desafio nosso é estarmos firmes na hora em que esses desafios e enfrentamentos surgem. Eu li essa semana, alguém me mandou aí no WhatsApp, Facebook, alguma coisa aí, uma frase muito interessante. Onde é que estava Adão quando caiu? Adão estava no paraíso. Onde foi que Jesus Cristo resistiu à tentação? No deserto. Ou seja, então a questão não é exatamente o local onde você está, nem o que está acontecendo ao seu redor. Porque Adão caiu no paraíso e Jesus resistiu à tentação no deserto. É isso que é o objeto da oração de Paulo aqui. Logo em seguida, ele continua na sua oração, dizendo que nós precisávamos que isso acontecesse em nós, que nós pudéssemos ser fortalecidos, para que dessa forma, no versículo 17 ele fala: e assim habite Cristo no vosso coração. Para que dessa forma, assim, fortalecidos interiormente, Cristo pudesse habitar no nosso coração. Estudamos com vocês também esse conceito,
que habitar aqui não se trata de alguém que chega como hóspede. Jesus não quer ser hóspede no seu coração e nem na sua família. Jesus não quer ser um visitante que chega numa determinada casa e ele tem todas as restrições, porque ele não sabe exatamente até onde ele pode ir. Pelo contrário, Jesus quer ser o dono da sua casa. Habitar aqui é habitar ricamente. Ele quer ter o controle da sua casa, inclusive naqueles quartos mais secretos e escuros que você tenta manter escondido porque você tem vergonha de que alguém entre lá dentro. Jesus quer habitar ricamente no seu coração, tendo o direito de dizer onde é que você vai deixar, que revista você vai ler, que canal você vai acessar na sua televisão e que programa de computador você vai assistir. E se ele achar necessário, ele vai pegar seu computador e vai jogar fora no lixo, porque ele é dono da sua casa. Ele não é um hóspede, um visitante. Ele é dono, você deu a chave da sua casa para ele. É essa a ideia de habitar Cristo no coração. Agora o apóstolo Paulo começa a falar de algumas coisas, mas ainda dando seguimento a essa compreensão e na sua oração. Ele vai usar dois verbos curiosos aqui no versículo 18 e versículo 19. Ele fala, a fim de poderes compreender com todos os santos, e santos aqui não tem nada a ver com os santos de barro que nós vemos por aí, mas tem a ver com a comunidade, com o povo redimido, e que é chamado na Bíblia de santo, o povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro, a fim de compreender com toda a igreja, com todas as pessoas, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Veja só, há dois verbos aqui. Nós precisamos compreender o amor de Deus e precisamos conhecer o amor de Deus. Compreender e conhecer. Agora é muito interessante porque intencionalmente esse texto aqui nos vai falar de algumas coisas interessantes. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Os dois verbos compreender e conhecer dão-nos uma ideia mais filosófica e epistemológica. Não é assim? Compreender é razão. Conhecer é ter acesso às informações todas. Então, no entanto, o texto fala, olha, vocês precisam compreender e conhecer o amor de Cristo, mas é bom lembrar que esse amor de Cristo excede todo entendimento. Como é que eu posso compreender alguma coisa que excede o meu entendimento? Como é que eu vou poder chegar a compreender e conhecer esse mistério que é acima de tudo o que eu sou capaz de elaborar, porque excede o meu entendimento? Então nós começamos a perceber que, na verdade, ele não está falando de um conhecimento gnóstico ou de um conhecimento filosófico e nem de uma compreensão intelectual da razão. Ele está falando de alguma coisa muito mais profunda. E é isso que eu gostaria de considerar com vocês, penetrar um pouquinho nessas verdades aqui, nessa manhã. Vamos ver. No versículo 18 ele fala, a fim de poderes compreender com todos os santos. O que nós precisamos compreender? O amor de Cristo. Mas o amor de Cristo aqui, ele tem 4 dimensões. É bom lembrar que Einstein só estudou o que é chamado em física da 4ª dimensão agora no século XX. Ou seja, foi a primeira vez na história humana que alguém começou a considerar essa coisa da 4ª dimensão. Mas Paulo está falando de uma 4ª dimensão há muito tempo. Existem 4 dimensões aqui para a gente poder compreender. E ele vai falar aqui da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Qual é a largura do amor de Cristo? Nós precisamos compreender isso. Ele diz que nós precisamos compreender. A largura aqui se refere à abrangência. É toda a humanidade. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Jesus é um amor universal, é para todo o povo, todas as raças, todas as tribos. E é assim que a gente vê no capítulo 5 de Apocalipse, o povo de Deus celebrando, e vem os remidos de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as línguas. E é bom falar que de todas as tribos também. Porque o Evangelho de Cristo, Marcos 16:15, Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão e preguem a toda criatura. E a expressão original no grego é pantataetne, não é uma estrutura orgânica governamental reconhecida pela ONU. Recentemente eu ouvi falar de um brasileiro que foi visitar 10 países no mundo que não tem reconhecimento da ONU. 10 países, vocês sabiam que existem países que a ONU não reconhece ainda? Eles não têm passaporte, mas eles são países.
né? Eles não têm relações exteriores, mas é um país, né? Agora, o texto lá é bem mais do que isso, está falando de etnias, grupos linguísticos. Esses grupos linguísticos todos estarão diante do trono do Senhor, dentre aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro. Então a largura de Cristo envolve toda a humanidade. Segunda coisa, ele fala do cumprimento. Isso aqui tem a ver com o tempo, que começa no Éden, para sermos mais precisos, começa bem antes do Éden, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, no projeto de Deus, do plano da redenção, do pacto da redenção, Deus já contemplava aqueles que seriam remidos pelo sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 13, versículo 8. Mas quando nós falamos de cumprimento, nós estamos falando exatamente desse amor de Cristo, que inclui todas as pessoas em todos os tempos. Desde Adão, desde Abel, até a consumação dos séculos. Em terceiro lugar, ele fala da altura. Isso tem a ver exatamente com a procedência. Nós precisamos entender que esse amor de Deus é um amor que foi derramado por nós através do seu Filho Jesus. Logo em seguida, no capítulo 4, versículo 7, que ele fala: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu Deus aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Ou seja, o amor de Cristo é um amor que enche e vem dos céus e assume toda a humanidade, do alto chegando até nós. E em quarto lugar, a profundidade, que tem a ver com a extensão. Significa que qualquer pecador, não importa a natureza do seu pecado, não importa para Deus a gravidade do seu delito, não importa o que ele tenha feito na vida, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E sabe o que significa a palavra todo no grego, que foi escrito? Significa todo mesmo. Qualquer pecado que nós tenhamos cometido, o sangue de Jesus pode nos purificar. Não é uma notícia maravilhosa? O que é que te angustia? O que é que incomoda você? Você está vivendo debaixo de culpa? Traz isso para o Cordeiro. Deixa Jesus lavar seus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo o pecado, toda iniquidade. É isso que significa a ideia de profundidade. O pecador mais degradado. Não há pecado ou culpa que Deus não possa nos redimir e purificar, que o sangue de Jesus seja incapaz de lavar. Não é maravilhoso esse amor de Cristo? Existe um antigo cântico que diz assim: o amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. Alto é intransponível. Profundo também, mas acessível. A sua extensão é incomparável. Sim, ó, grande amor. Esse é o amor de Jesus. Agora, o texto aqui, o apóstolo Paulo está orando para que a gente compreenda esse amor. Agora, presta atenção, como é que nós podemos compreender o amor? Só tem um jeito. Porque ele fala assim: a fim de poder te compreender com todos os santos. Você só vai compreender o amor de Jesus com toda a comunidade, com todo o povo de Deus. Não tem jeito de você compreender esse amor maravilhoso de Jesus se você não vive comunitariamente, se você não vive em comunidade. Se você não entender o irmão, não perceber o irmão, não distinguir o irmão, não discernir o irmão que está, eu nem vou falar ao lado, porque a gente normalmente senta ao lado de quem a gente gosta, né? Ou de quem a gente conhece. Mas a gente precisa se atrever, de vez em quando, a olhar para trás, ou cutucar a pessoa que você está olhando a nuca dela e dizer assim: ei, e por favor, nunca pergunte, é a primeira vez que você vem à igreja? Porque ele vai dizer: eu acho que é você que vem à igreja pela primeira vez, né? Mas fala assim: ei, eu acho que nós ainda não encontramos, mas para eu conhecer o amor de Jesus, eu preciso caminhar contigo. Essa é a ideia que o texto da Bíblia está falando. Você quer compreender o amor de Cristo? Você tem que viver comunitariamente. Não existe na Bíblia o cristianismo isolado. E essa é uma tendência muito pós-moderna. Há muitas pessoas hoje que estão achando que é possível viver a fé cristã, desenvolver a fé cristã, a sua espiritualidade cristã fora da igreja. A pergunta que eu sempre faço nesses casos é a seguinte: você já viu alguém cheio do Espírito Santo fora da igreja? Você já viu alguém que ama o Senhor
e que tem compromisso com o reino de Deus fora da igreja? Não. Em geral, essas pessoas que se afastam da comunidade, elas vão perdendo o calor, vão perdendo o brilho do olhar, a alegria, a paixão pelos perdidos, o compromisso com o reino de Deus, e elas simplesmente se distanciam, porque Deus não nos fez para vivermos isoladamente. Cristianismo isolado é uma heresia. Não existe essa possibilidade. Agora, existem duas formas de você participar da comunidade. Eu quero falar delas, pelo menos duas formas. Primeiro, eu chamo de uma participação institucional para aqueles que acham que a instituição não é importante. Deixa eu dar uma pincelada sobre esse assunto aqui. A instituição é, sim, importante. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Porque há muitas pessoas que dizem hoje, eu creio, mas eu não pertenço. Ou como a gente usa em inglês, believers, but not belongers. Gente que acha que é possível crer, mas não pertencer. Não tem envolvimento nenhum. Como é que você vai fazer para se batizar? Você vai se auto-batizar fora da igreja, se você não frequenta igreja nenhuma? Batismo é um ato comunitário. É um ato institucional. Um corpo, que é a igreja de Cristo, faça o batismo. Só esse corpo pode fazer. Vamos pensar numa outra coisa. A Bíblia nos fala lá em Atos capítulo 1, versículo 15, que logo depois da morte de Cristo, o povo de Deus se reunia. E eles falam, ora, a comunidade, a assembleia era composta de 120 pessoas. O povo está vivendo ali junto e sabe até o número de gente que tem. Assim como nós sabemos o número de pessoas que frequentam a nossa igreja. Né? É uma participação institucional. Mas quando você vai para Atos 2:1, antes do derramamento do Espírito, a Bíblia diz que cumprido o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês já pararam para pensar que essa expressão, todos, da ideia de comunidade, reunidos, da ideia de comunidade, no mesmo lugar, da ideia de comunidade? Parece uma hipérbole, uma força de expressão bíblica para dizer, o povo não deixava de se congregar. Havia um senso comunitário, e aqui, meus queridos, ele é um senso institucional. Quando você vai, por exemplo, para estudar a igreja primitiva, havia doutrina, havia nutrição, eles perseveravam na comunhão dos santos. E é interessante essa expressão, perseveravam na comunhão dos santos, porque hoje o que está acontecendo é o contrário. Eles desistiram da comunhão dos santos. Eles não querem mais comunhão, eles desistiram. Eles ignoraram a comunhão. E a Bíblia está falando que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão com o corpo de Cristo. Ah, vamos pensar na ceia. Você já tentou participar da ceia sozinho? Não tente, porque não é bíblico. Como é que você participa da ceia, se a ceia é o corpo de Cristo? A Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Esse é o grande pecado ali de 1 Coríntios 11. Não tem jeito de você participar da ceia sozinho. Ou vou pegar aqui, esse é o sangue de Cristo, esse é o corpo de Cristo, eu vou comer sozinho, porque eu não quero mais igreja, não quero mais comunidade. Vai fazer isso. Não existe possibilidade, é uma participação, ela é institucional, é comunitária. Ah, mas a Bíblia nos fala mais, ela nos fala também da ordenação. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz assim, olha, não seja negligente com o dom que há em ti, que lhe foi concedido pela imposição de mãos do presbitério. Um grupo de líderes, de presbíteros, se reuniu e impôs as mãos sobre a pessoa, ordenando-a. Por isso que nós temos na nossa instituição ordenação de diáconos, ordenação de presbíteros, porque esse ato é um ato institucional, deixado por Jesus à sua igreja. E por isso que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ah, parece que lá, na igreja primitiva, já tinha um grupo de gente que estava deixando de se congregar por alguma razão filosófica, teológica. Eles deixavam de se congregar, e a Bíblia está dizendo, não, deixe de congregar. Então tem uma participação comunitária. Então essa é a primeira forma de você participar, essa participação institucional. Mas nós não podemos parar na participação institucional, nós precisamos ir mais. Por quê? Porque existe uma participação que é a chamada participação orgânica. O corpo de Cristo, ele é orgânico. Ele é um organismo, mais do que uma organização. Ele é uma organização visível, tangível, concreta e local, mas ele é um organismo. E como organismo, nós precisamos entender que vai além da instituição. Por isso que muitas pessoas apegam-se à instituição e ficam na instituição e basta. E aí as pessoas se tornam aquilo que eles chamam de igrejeiro,
São pessoas que vêm num culto, né? Aí elas dizem, não, hoje eu preciso participar da Santa Ceia, então vai lá num ato meio mágico e só vem no culto na Santa Ceia, acham que estão vinculados à igreja, ou aí vem no culto do Natal, na Páscoa, e quando tem um batismo vem. Não é isso que a Bíblia está falando. Tem que ir muito além. Essa participação orgânica, que envolve o quê? Eu preciso cuidar das pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso amar as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso nutrir e ser nutrido num grupo que ama o Senhor Jesus. Eu preciso estar vivendo numa comunidade e ser parte dessa comunidade, ter compromisso com essa comunidade, cuidar das pessoas que vêm para a comunidade. Eu tenho que dar meu tempo, tenho que dar meu sustento, tenho que amar, eu tenho que cuidar. Eu não vivo distante porque eu tenho um senso de pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade. Isso aqui tem a ver comigo. Esse é o meu povo e eu quero estar envolvido nisso aqui. Eu quero me dar nisso aqui. Eu quero servir, eu quero abençoar. Quando você entende isso, meus queridos, aí você sai de um nível de participação institucional para um nível de participação orgânica. Mas as duas coisas são necessárias. Agora presta atenção. Paulo está dizendo, nós precisamos compreender com todos os santos o amor de Jesus. Segunda-feira passada, o meu grupo de estudo, e se você não participa de um grupo de estudo, eu queria encorajar você a participar. O pastor José João, lá de Manaus, ele fala que ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. Né? E eu fico com muito medo de gente que não se envolve num grupo, numa participação mais orgânica. Mas segunda-feira passada foi um dia de rasgação de seda no meu grupo. A gente estava falando de uma coisa completamente diferente, mas todo mundo resolveu dizer, cara, como tem sido bom isso aqui. Como tem sido bom esse grupo aqui. Como eu tenho sido cuidado, como tenho sido amada ou amado. E cada um de nós estava assim, com desejo de dizer, isso aqui é maravilhoso, é um aperitivo dos céus, isso aqui é fantástico. É essa a ideia. Eu começo a compreender o amor de Jesus quando a comunidade da qual eu faço parte, ela é minha e eu sou dela. Eu estou envolvido nela, eu me envolvo nela, eu tenho a ver com isso aqui. Então você só vai descobrir o amor de Cristo, você só vai conhecer, compreender o amor de Cristo com todos os santos, com a comunidade inteira. Agora ele vai falar de um outro verbo aqui. E conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento. O conhecer aqui, mais uma vez, não é uma questão epistemológica. É conhecer pela experiência, já que excede todo entendimento. Há um tempo atrás houve uma discussão teológica interessante no nosso presbitério, porque tem uma música que nós cantamos hoje que diz assim, eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. E um pastor levantou e disse, como nós não conhecemos o preço? Nós conhecemos o preço sim, é preço de sangue. Está certa a afirmação dele? Tá. Mas também você pode pensar do outro lado. Nós nunca vamos conhecer de fato o amor de Cristo e o que significou o sofrimento e a morte de Cristo ali. Eu nunca saberei o preço na dimensão mais profunda. É mais ou menos como quando você está com alguém que está vivendo uma grande dor. E essa semana eu estava conversando com alguém que está vivendo uma grande dor. Eu disse para ele, meu irmão, eu tenho participado da sua dor, orado por você, pela sua família, e visto o seu sofrimento todo, mas eu nunca serei capaz, infelizmente, de penetrar em toda a dor que você tem sentido ultimamente. Porque eu nunca passei por essa experiência. O amor de Jesus é um amor tão grande que nós precisamos conhecê-lo, mas ao mesmo tempo Paulo coloca aqui uma coisa bem dialética, paradoxal. Eu preciso conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Eu nunca vou conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, mas ao mesmo tempo eu vou conhecer esse amor de Cristo. Olha que coisa incrível, dialética. Nós precisamos conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Mas como é que eu conheço alguma coisa que excede? Esse amor de Cristo, ele é alto, ele é profundo, ele é intransponível. Mas ele é acessível. Eu não serei capaz de compreender esse amor misterioso de Deus, que resolve morrer numa cruz, mas com o povo de Deus, caminhando com esse povo, nessa igreja frágil, nessa igreja pusilânime, nessa igreja débil, de gente como eu sou, incoerente, inconstante, inconsequente, mas amada de Deus, comprada pelo sangue de Cristo, cada vez mais com a comunidade, e no abraço, no partilhar, no repartir, no vivenciar, eu vou conhecendo
o amor de Cristo que não pode ser conhecido pela minha razão. Esse amor de Cristo, ele penetra em mim. Ele começa a tomar parte do meu ser. Eu começo a dizer, não estou entendendo nada, mas estou entendendo tudo. Não é maravilhoso isso? Eu começo a olhar para as coisas e dizer, como é que eu posso conhecer o amor de Jesus? Ele está se revelando aqui no meio de pessoas que me amam, de pessoas que eu amo, pessoas que cuidam de mim, e pessoas que eu tenho a responsabilidade de cuidar, pessoas que me nutrem, mas pessoas também que precisam ser nutridas por mim, pessoas que são responsáveis por mim, porque eu pertenço, eu sou parte de um corpo, de uma comunidade. Esse é o povo de Deus. Jesus me chamou para viver com esse povo. Esse é o povo que vai para o céu. Mesmo que você não goste de algumas dessas pessoas que frequentam a sua comunidade. Vai para o céu contigo. E você vai ter que viver o resto da vida com ele no céu. Né? Então é melhor começar a amar, compreender e conhecer o amor de Jesus já. É isso que o apóstolo Paulo está orando. Você já orou por isso? Você conhece o amor de Cristo? É interessante que a gente precisa voltar para as Escrituras para poder resgatar algumas coisas que normalmente a gente perde nelas, né? Que Deus nos abençoe. Senhor, aplique essa verdade ao nosso coração e nos ensine a viver comunitariamente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.